Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar então mais uma aula de ciências. Nós vamos começar agora a nossa unidade 5, que vai falar sobre a água e o ar. Dizendo então que são misturas encontradas na natureza. No outro capítulo nós já vimos o que é mistura, né? Os tipos de misturas que existem e as formas de separação de misturas. E agora nós vamos ver que a água e o ar também são tipos de misturas que são encontrados na natureza. Tá? Vamos partir então das primeiras perguntas em nossa apostila. O que eu sei? O ar atmosférico e a água são do mar retratados na imagem são exemplos de misturas? Por quê? Existem outros elementos na natureza que são formados por mais de um componente? Quais? E o que acontece com o ambiente quando ele é poluído com materiais produzidos pelos seres humanos? Então, são essas as perguntas iniciais, então, para a gente iniciar a discussão do nosso capítulo. Ideias em construção. A água é muito importante para a vida na Terra, pois todos os seres vivos precisam dela para viver. Nós, seres humanos, por exemplo, precisamos da água para manter o bom funcionamento do nosso corpo. Veja as duas situações a seguir nas quais as crianças estão bebendo água. Então, crianças aqui que estavam passeando no parque tomando água e um menino que estava jogando futebol e parou para tomar água. A água é necessária para a hidratação do nosso corpo, por isso devemos ingerir cerca de 2 litros todos os dias, ok? Construindo conhecimentos, então, as misturas da natureza. A maioria dos materiais encontrados na natureza é composta por misturas, pois apresentam mais de um componente. Elas podem estar no estado líquido, sólido ou gasoso. A chuva, por exemplo, é uma mistura líquida. Os gases lançados por um vulcão são encontrados no estado gasoso. As rochas, como o granito, são sólidas. A água. A água é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. Plantas e animais apresentam esse líquido em seu organismo e necessitam dele para viver. Os seres humanos, por exemplo, utilizam a água do planeta na alimentação e na higiene pessoal. A água encontrada no nosso planeta pode ser doce ou salgada. A que usamos em nossas casas e na agricultura é a chamada então água doce. A água salgada, como a do mar, apresenta grande quantidade de sal e é imprópria para o consumo. Doce ou salgada, ela é constituída somente por água, componente conhecido quimicamente como H2O. Nela são encontrados outros materiais dissolvidos. Para ser consumida, ela deve ser transformada em água potável. Para isso, a água de rios e lagos ela é captada e segue para as estações de tratamento, como a que está representada a seguir. Então, o que é água potável? É aquela água apropriada para o consumo. Tá? Ela não oferece riscos para a saúde do corpo. Para ser considerada potável, ela não pode ter impurezas, cheiro, cor ou gosto e precisa estar livre de micro-organismos causadores de doenças. Tá? Então, as águas que não são tratadas, né, podem então ter impurezas. Então, por isso que é recomendável beber a água que é tratada, que chega em nossas casas, que é água potável, porque ela é apropriada então para o nosso consumo. E aí, como que é feito então esse tratamento dessa água? A gente tem aqui a imagem de uma estação de tratamento de água, chamada também de ETA. E nós temos aqui as etapas desse tratamento. Então, nós temos aqui um rio, nós temos aqui um processo de captação, então são tubos que estão retirando a parte dessa água do rio, né, que vai para grandes tanques, vários tanques. Passa então para o primeiro tanque aqui, o segundo tanque, que ocorre um processo chamado de coagulação. Depois vai para outro tanque, passa pelo processo chamado floculação, depois decantação, depois filtração, e parte para a parte de desinfecção, até chegar à distribuição, que então é quando chega às casas. Então, o processo de tratamento de água, ele é um processo que tem várias etapas para garantir, então, que a água ela fique pura,
tá? Ao chegar à estação, a água doce é direcionada para canais onde são colocadas substâncias. Então cada tanque daqueles são colocados algum tipo de substâncias que tem por finalidade aglomerar as partículas de sujeira, no processo conhecido como coagulação. Em seguida, ela segue para tanques nos quais ocorre a floculação. Nessa etapa, flocos maiores são formados e quando a densidade deles torna-se maior que a água, ocorre a decantação. Após a decantação, a água passa por filtros que eliminam as partículas que ainda possam estar misturadas a ela por meio da filtração. Para se tornar potável, a água também precisa passar pela desinfecção, a fim de destruir micro-organismos causadores de doenças. Em geral, o cloro é utilizado para eliminar esses organismos. Por último, o flúor é inserido na água com o objetivo de reduzir o risco de cárie na população. Então, a gente tem vários processos aqui, coagulação, floculação, decantação, todos são processos, ou até filtração, para separar a água das partículas de sujeira. Depois tem um processo de desinfecção. Então, é colocado cloro na água para eliminar os micro-organismos e flúor também, que tem o objetivo de reduzir o risco de cárie na população. Quando a água potável chega em nossas residências, ela pode ser utilizada para o banho, a lavagem, preparo de alimentos, lavar roupas. No entanto, antes de beber essa água, ela deve ser filtrada. Então, se recomenda que ainda em casa nós tenhamos um filtro para fazer uma nova filtragem dessa água. Isso é necessário porque ela pode ser contaminada nos encanamentos. Então, essa água que sai aqui, lá da estação de tratamento, ela tá limpa. Mas aí quando ela chega aqui na distribuição, nos encanamentos da cidade, nos encanamentos das nossas casas, pode haver então algum tipo de contaminação por causa desses encanamentos, tá? Então, é recomendado que em casa tenha-se um filtro para fazer uma nova filtragem dessa água. Como a água é um recurso natural muito importante para o nosso planeta, ela não deve ser desperdiçada ao chegar em nossas casas, tá? Você sabia? A água do mar também pode ser transformada em água potável. Atualmente, isso é feito em países onde a água de rios e lagos é escassa. Esses países possuem usinas que separam da água o sal e outros componentes, deixando o líquido pronto para beber. O primeiro equipamento desenvolvido para separar a mistura utilizava a evaporação da água seguida de sua condensação. Com o desenvolvimento da tecnologia, técnicas mais rápidas e eficazes foram desenvolvidas para transformar a água do mar em água potável. Então, a água salgada, a água do mar, ela também pode ser transformada em água potável, tá? Poluição da água. Como a água tem a capacidade de dissolver um grande número de substâncias, formando soluções, ela recebe o nome de solvente universal. Então, a gente sabe que a água, ela dissolve vários outros tipos de componente. Então, por isso que ela é conhecida como solvente universal. A água dos rios, lagos e oceanos é um exemplo disso, pois apresenta outros materiais dissolvidos. Com o crescimento das cidades e do número de indústrias, outros materiais passaram a ser lançados nos corpos de água. Atualmente, a principal causa de poluição da água é o lançamento de lixo e esgoto domésticos e de resíduos industriais. O que é o corpo da água? Qualquer conjunto de água presente no planeta, como os oceanos, mares, rios e lagos. Ao observar a água do mar poluída na imagem a seguir, é possível perceber enquanto alguns materiais se dissolvem na água do mar, outros se mantêm separados, formando uma mistura heterogênea. Então, na água do mar, com a poluição, nós temos vários tipos de substâncias. Então, nós temos substâncias que se dissolvem e outras não. Então, nós temos uma mistura heterogênea com esses materiais que não se dissolvem na água. Alguns materiais também não se dissolvem em água doce. A água barrenta de rios é um exemplo disso. Se ela for deixada em repouso, as partículas sólidas não dissolvidas se depositam no fundo do recipiente. Quando ela é filtrada, os sólidos são dissolvidos, ficam retidos no filtro. A filtração pode ser usada em nossas casas ao filtrar a água em um filtro de barro, por exemplo. No interior desse filtro existe uma peça porosa chamada vela, que retém as sujeiras sólidas não dissolvidas na água.
No entanto, o que passa pelo filtro não é água pura, e sim uma solução com algumas substâncias dissolvidas. Aqui nós temos a atividade que vocês fizeram em casa, então, né? Que era como construir um filtro de água caseiro, tá? Então, era para cortar o litro, ó, e colocar alguns componentes dentro, como pedra, areia, carvão e algodão. Colocar uma água suja aqui e ver o que ia acontecer, tá? E nós temos, então, as conclusões. Qual a aparência da água antes e depois de passar pelo filtro? Então, a gente acredita-se que a resposta é que antes de ser filtrada, a água ia se encontrar turva ou suja, tá? Ou mais suja, em razão da areia misturada nessa água, tá? E depois de passar pelo filtro, acredita-se que a água estaria então mais clara, porque houve um processo de filtração, um processo de separação de substâncias, tá? A separação de misturas pela filtração funcionou? Se a água saiu mais clara, ficou mais limpa, então deu certo sim, funcionou. Então a gente viu que a água ela é um componente natural e ela pode ser composta por vários tipos de substâncias, tá? E o ar atmosférico, ó, apesar de o ar não ser visível, a gente não conseguir ver, ele é facilmente percebido por meio do vento, ou seja, do ar em movimento. Outra forma de perceber o ar é realizando experimentos simples, mostrado a seguir. A gente tem aqui um experimento simples, ó. Note que um pedaço de papel amassado foi colocado no fundo de um copo, primeira imagem. Em seguida, o copo foi inserido de boca para baixo em um recipiente contendo água. Ao retirar o copo, é possível perceber que a água não molhou o papel. Ó, aqui, ó, terceira imagem. Isso ocorre porque o ar que existe dentro do copo impede que a água entre e molhe o papel. Tá? Continuando aqui, ó, então, o ar atmosférico é uma mistura formada principalmente pelos gases nitrogênio, oxigênio, argônio e gás carbônico. Então, o ar atmosférico ele é uma mistura porque ele é formado por vários tipos de gases. A maioria dos seus componentes são gases, mas alguns deles são encontrados em outros estados físicos, como é o caso da poeira e das gotículas de água. Então, além dos gases, nós temos também poeira e gotículas de água que formam esse ar. O gás oxigênio é fundamental para a existência da vida, tá? Então, a maioria dos seres vivos utiliza ele o quê? Para respiração. Além disso, o gás oxigênio também é importante na combustão, na queima dos materiais. Então, para que haja o processo de queimar algo, a gente precisa da presença do oxigênio. Em uma combustão, o material queimado é o combustível e a substância que mantém a queima é o comburente, que em geral é o gás oxigênio. Assim como o combustível, o comburente é essencial na combustão. O gás carbônico é utilizado pelas plantas para produzir o próprio alimento em um processo chamado de fotossíntese. Então, as plantas, elas produzem seu próprio alimento. E elas produzem esse alimento com a presença de um gás chamado gás carbônico. Nesse processo, as plantas absorvem esse gás, tá, do ar, e na presença de luz, esses elementos são transformados em oxigênio e também glicose, que é um tipo de açúcar, que é uma substância que é utilizada como alimento. Então, no ar, nós temos a presença do gás oxigênio, que é muito importante, tá? Principalmente para a respiração. Nós temos também o gás carbônico, que é muito importante para as plantas produzirem seu alimento e também para as plantas produzirem oxigênio. Além disso, o gás carbônico está envolvido na respiração, pois ele é liberado pelo nosso organismo na expiração. Então, a gente aqui observa na imagem a seguir o que ocorre com o gás oxigênio produzido pelas plantas e o gás carbônico liberado pelo ser humano. Então, nós, seres humanos, expiramos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. Tá? As plantas, elas absorvem o gás carbônico e liberam o gás oxigênio. Tá? Então, ó, o oxigênio nós utilizamos para respiração, nós liberamos então o gás carbônico. Esse gás carbônico as plantas absorvem, tá? Para que elas possam produzir seu alimento por um processo que a gente chama de fotossíntese e elas liberam o oxigênio. E esse oxigênio, ó, de novo, nós respiramos. Então, nós respiramos oxigênio, liberamos gás carbônico,
As plantas absorvem esse gás para que elas possam produzir seu próprio alimento e elas produzem oxigênio, tá? E aí nós reutilizamos e fica esse ciclo. Mas como a água também ela pode ser poluída, o ar também. Então, a fumaça que sai dos escapamentos dos automóveis e das chaminés industriais evidencia a liberação de poluentes, como a fuligem. Quando o ar fica muito poluído, ele pode causar danos à nossa saúde, provocando alergias e outras doenças pulmonares. O que é a fuligem? São pequenas partículas sólidas de carvão, tá? Então, essas pequenas partículas elas podem ser liberadas, por exemplo, por chaminés de indústrias. E esses poluentes, então, podem causar danos à nossa saúde. Entre as causas da poluição do ar estão os gases poluentes produzidos pelo grande número de automóveis e indústrias. Os veículos também liberam gases poluentes e tóxicos durante a queima de combustíveis como a gasolina. As indústrias geram grandes quantidades de resíduos em seus processos produzidos que, por sua vez, poluem o ar, o solo, os corpos d'água. Nós vemos aqui essa fumaça aqui, que tem várias partículas que poluem, então, o ar. Para reduzir a emissão de poluentes, as indústrias têm investido em filtros que são colocados nas chaminés e esses filtros impedem que partículas de poeira e fuligem sejam lançadas na atmosfera junto com os gases produzidos. Então, para reduzir a emissão de gases poluentes, nós também podemos substituir a utilização de carros por meio de transportes, como metrô, trem e bicicleta. Assim, diminui a quantidade, então, de veículos que vão expelir essa poluição. Dessa forma, contribuímos para diminuir a poluição da atmosfera. Ok? Aplicando a ciência, o gás nitrogênio, também é um gás que está disponível na atmosfera, é o principal componente do ar atmosférico. Após ele ser separado do ar e transformado em líquido, ele é utilizado na produção de fertilizantes. Então, o nitrogênio é um gás que pode ser transformado em líquido, tá? E ele tem a utilização. O nitrogênio é muito utilizado na produção de fertilizantes. A primeira etapa para a obtenção industrial do nitrogênio é a filtração do ar. Então, filtra-se o ar, tá? Para separar os componentes que formam o nosso ar. Então, separa esses gases. Em seguida, ocorre um processo de condensação. Então, o ar, ao ser resfriado, ele passa, então, do estado gasoso para o líquido. Após ser condensado, o ar é inserido em um destilador, que é um equipamento usado para separar misturas líquidas, tá? E assim, o ar líquido é aquecido e os componentes gás, nitrogênio, oxigênio, entre outros, são separados um de cada vez. Isso acontece porque cada componente evapora em uma determinada temperatura. Para que não ocorra perda dos materiais, eles são condensados antes de serem coletados e usados. Ok? E assim nós encerramos esse capítulo, então. Aí a Pro vai estar passando esses exercícios, depois a Pro faz a correção deles, tá? Então, observe o infográfico a seguir e complete as frases nos locais indicados com as principais etapas na estação de tratamento de água. O que eu aprendi, tá? Essa aqui vocês também vão preencher, que é no que eu aprendi, são adicionadas substâncias que têm por finalidade aglomerar as partículas de sujeira. Na coagulação, na etapa de coagulação, são adicionadas substâncias que têm por finalidade aglomerar as partículas de sujeira. São adicionados materiais para agrupar a sujeira em flocos, na floculação. Terceiro, os flocos de sujeira são mais densos que a água e se depositam no fundo, na decantação. Quarto, o restante da sujeira é retido em filtro, na filtração. E o último, na desinfecção são destruídos pequenos organismos causadores de doenças. Então, primeiro, coagulação, segundo, floculação, terceiro, decantação, quarto, filtração e quinto e último, desinfecção, tá? E nós temos aqui, então, falando, a água não se encontra pura na natureza e sim misturada a outros materiais.
A poluição faz com que outros materiais sejam misturados à água encontrada em rios, lagos e oceanos. Alguns materiais dissolvem na água e outros não. Diante dessas condições, é necessário que a água passe por etapas de tratamento para ser transformada em potável. Essas etapas ocorrem em estações de tratamento, conforme as apresentadas a seguir. E a gente preencheu aqui. E o ar? O ar é uma mistura formada por gases, poeira, fuligem e vapor de água. Com a poluição, outros componentes são liberados na atmosfera, contaminando o ar. E assim a gente encerra, então, o nosso capítulo 5. Comentamos, então, sobre como é esses dois tipos de mistura que a gente tem na natureza, a água e o ar.